A partir de agora nós vamos falar aqui com o promotor de Justiça de Jaraguá, doutor Juliano. Uma importante reunião acabou de ocorrer aqui no Ministério Público com os prefeitos da cidade de Jaraguá, São Francisco, Jesús, vereadores e procuradores para tratar da questão popularmente chamada de taxa do lixo. Doutor, eu queria que o senhor explicasse qual foi o motivo dessa reunião, o objetivo dela e qual vai ser o resultado final. Muito obrigado inicialmente, Arilton, pela sua presença em toda a reunião, né? A reunião foi uma decorrência de uma recomendação do Ministério Público e que também em razão de um problema que vem se arrastando há muito tempo, que é justamente a situação dos lixões, né? É uma situação absolutamente irregular, né, que provoca problemas gravíssimos de saúde pública. E que representa também, mais grave ainda, um problema ambiental que pode se acarretar aí por décadas, não é? E talvez apresente algumas consequências insolúveis. O certo é o seguinte: da forma como está, é impossível continuar, não é? Essa situação de ilegalidade absoluta da destinação que os resíduos sólidos têm tido, né, não pode continuar. O Ministério Público já entrou com várias ações e a gente percebe, infelizmente, que as medidas concretas não estão sendo tomadas. Então a reunião era justamente para alertar que se essas medidas concretas não forem adotadas, né, a solução que o sistema de justiça pode dar pode se mostrar ainda mais amarga, que é a situação de colapsamento total, de fechamento desses locais irregulares que estão sendo depositados os resíduos sólidos, e aí não ter para onde levar, né? Aí é uma situação gravíssima que não teria solução. Todos os prazos dados pela legislação e que foram já prorrogados, né, para que esses problemas sejam encaminhados para uma solução, e olha que eu não estou nem pedindo a solução, mas sejam encaminhados para uma solução, já foram dados, né? Então, a solução todos conhecemos, agora ela precisa de ser custeada. Agora, o prazo, doutor, é curtíssimo, precisa resolver esse ano? Precisa começar a resolver esse ano. Porque justamente Jaraguá é uma situação legislativa já um pouco adiantada, porque já há uma lei para a taxação aprovada por essa legislatura atual, que está se encerrando, né, em 31 de dezembro, né? Essa legislatura atual já aprovou a lei, né? Mas essa lei pode ser aprimorada até para dar mais correspectividade, para dar uma capacidade contributiva mais efetiva, ou seja, isentar quem não pode pagar, cobrar de quem pode e pagar mais quem produz mais lixo, não é? Eu estou falando de indústrias, empresas grandes, elas precisam, não é, custear isso, não é? Porque até um princípio do direito ambiental, que é o princípio do poluidor pagador. Quem polui tem que pagar, não é? Então a destinação do lixo vai envolver nesse momento a necessidade de transbordo do lixo, não é? Jaraguá, Jesús e São Francisco não tem aterros sanitários, então não tem um local de destinação do lixo. Significa que tem que ser levado o lixo para outro lugar. Então iniciar imediatamente, Arilton. Então, assim, questão, por exemplo, de coleta seletiva, não é para o ano que vem. A coleta seletiva é necessária que seja implementada para ontem, não é? Então, na medida em que eu faço a coleta seletiva, eu consigo uma parte dos recursos. Então, a população tem que estar engajada, inclusive, nisso, porque na medida em que a população adere, ela separa o lixo que pode ser reaproveitado, o lixo orgânico, certo? O lixo para reciclagem. Então, isso é uma fonte de recurso. Isso ajuda a manter o sistema e ajudará, portanto, a que essa taxa para custear esse sistema ambiental seja um pouco mais em conta. Agora, houve ali alguns vereadores dizendo que não tem tempo de aprovar. O senhor até foi taxativo, já houve tempo suficiente, precisa ser agora. As primeiras medidas para que houvesse solução nisso foram de 2008. Portanto, você imagina o tempo, nós estamos falando de 16 anos, né? São 4 legislaturas de vereadores e 4 prefeitos possíveis, né? Não sei se foram reeleitos, mas vejam, o tempo é muito longo, né? Então, nesse momento em que os municípios poderão ser punidos
não receberem verbas, não receber nem emenda impositiva, poderão não receber em razão de não terem adotado medidas. E eu não estou falando para solucionar, não, eu estou falando para a gente começar uma grande caminhada, né, em que começa a solucionar esse problema, porque parece que as pessoas estão estagnadas desde então, né? E essa é a obrigação que o Ministério Público tem que exigir, tanto das câmaras quanto dos prefeitos. Essas medidas têm que iniciar a sua adoção para que o problema, daqui a pouco, resolvemos o problema do lixão. É preciso que a população tenha isso em mente, porque como está não pode ficar. Bom, a gente quer agradecer aqui o Dr. Juliano por essa entrevista, né, esclarecendo para a população que essa questão dos aterros sanitários, ou os lixão, melhor dizendo, estão sendo encerrados, serão encerrados imediatamente, e aí as prefeituras precisarão ter um recurso extra para fazer a coleta do lixo e o transbordo, o transporte dele para um local adequado. Para o local adequado, o local adequado. E o município que não fizer isso será punido, o Ministério Público vai adotar as medidas, né, doutor? Só para a gente fechar. E essas medidas podem ser adotadas, inclusive, pessoalmente dirigidas a cada uma das autoridades. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço. Eu falo dessa forma assim, um pouco efusivo, Arilton, mas é porque o problema é muito grave e precisa de solução urgentemente. E a gente sabe que o Ministério Público desde sempre lutou por essas causas ambientais. Nós já temos, inclusive, as sentenças das ações civis públicas nessas questões. Então, assim, se for para interromper, para pedir para isolar os lixões, mas a gente tem a responsabilidade de saber que isso colapsaria as cidades. Então é essa compreensão que nós estamos tendo, mas o tempo está acabando.